bem debaixo dos nossos narizes, sabe? Nos jardins, nas florestas, existe um campo de batalha completamente invisível. É uma guerra silenciosa que não é travada com armas, mas sim com um arsenal químico, e um bem sofisticado por sinal. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Todo mundo que mexe com plantas já passou por isso, né? Um canteiro onde uma espécie tá lá, linda, e a vizinha dela parece que tá lutando pela vida. Ou aquele pedacinho de terra onde simplesmente nada aparece para frente. Muitas vezes, a resposta para isso vai muito além da luz ou da água. A gente costuma pensar na competição entre plantas como uma briga por coisas que a gente vê, luz do sol, água, nutrientes ali no solo. Mas a batalha mais interessante de todas, essa é invisível. É uma guerra química que acontece em nível molecular. E o nome dessa estratégia toda é alelopatia. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Essa é a ciência que estuda como os organismos se influenciam usando compostos químicos. E no caso das plantas, bom, aí é pura sabotagem biológica. Então, o ponto central é esse. Uma planta libera substâncias químicas, os aleloquímicos, que podem prejudicar de propósito as suas vizinhas. E olha, não é um acidente, não. É uma estratégia de sobrevivência, muito bem calculada para garantir o seu próprio espaço e os seus recursos. Mas como é que uma planta constrói esse arsenal todo? Ela não vai comprar na loja, né? Ela tem a sua própria fábrica interna, que funciona 24 horas por dia. Para a gente entender isso, a gente precisa separar dois tipos de metabolismo. Pensa assim, o metabolismo primário é o básico do dia a dia. É a fotossíntese, a respiração, o crescimento, é o que mantém a planta viva. Já o metabolismo secundário, esse é o departamento de operações especiais. Ele produz compostos que não são para o funcionamento básico, mas sim para interações bem específicas. Defesa, atrair polinizadores e, claro, ataque. E essa imagem aqui mostra essa conexão de uma forma bem legal. Os compostos básicos, tipo os açúcares que vêm da fotossíntese, são desviados das rotas primárias para virar matéria-prima do metabolismo secundário. É como se a planta pegasse ingredientes bem simples e os transformasse em armas super especializadas. E isso aqui é fundamental. Por muito tempo a gente achou que esses compostos eram só lixo da célula. Mas não. A ciência hoje mostra que a produção deles é totalmente intencional. A planta está seguindo à risca um manual genético para criar armas certas para as situações certas. É produção deliberada. E que arsenal, hein? Não estamos falando de um truquezinho só. As plantas desenvolveram uma variedade impressionante de classes químicas, cada uma com um jeito diferente de agir. Vamos ver as principais linhas de produção dessa fábrica. Este diagrama aqui ilustra bem a complexidade da coisa. A planta parte de blocos básicos, como o acetato e o ácido chiquímico, e a partir daí diversifica a produção. A gente tem fenóis, terpenoides, alcaloides, cada um é uma classe diferente de arma, cada uma eficaz contra um tipo de alvo. E só para ter uma ideia da escala disso, vamos pegar uma classe só, os terpenoides. Existem cerca de 15 a 20 mil estruturas diferentes já identificadas. É uma diversidade química absurda, o que mostra o quão evoluída essa guerra realmente é. Aqui a gente vê mais de perto a linha de montagem dos terpenoides. Começa com umas moléculas bem simples de 5 carbonos que vão se juntando para formar estruturas maiores, mais complexas. Por exemplo, os monoterpenóides de 10 carbonos, que formam muitos óleos essenciais que a gente conhece, ou até estruturas bem maiores. É um processo de construção modular e super eficiente. Uma planta não fica produzindo seu arsenal completo o tempo todo, né? Isso gastaria muito energia. A produção é dinâmica, ela muda, e é super influenciada pelas condições do campo de batalha, ou seja, pelo ambiente. Um dos gatilhos mais importantes é a luz. A qualidade e a quantidade de luz que uma planta recebe podem mudar, e muito, a sua produção química. É como se a luz desse a ordem para aumentar ou diminuir a fabricação de certas armas. Olha só esse exemplo aqui que é claríssimo. Plantas de tabaco que foram cultivadas com uma luzinha ultravioleta extra aumentaram o teor de ácido clorogênico de apenas 0,41% para 2,52%. Gente, isso é um aumento de mais de 6 vezes. A luz UV foi um sinal de ameaça e a planta respondeu na hora, fortalecendo as defesas químicas dela. E não é só a luz UV, não. Diferentes tipos de radiação têm efeitos diferentes. A radiação ionizante pode aumentar os inibidores fenólicos. A luz infravermelha e até a luz que a gente enxerga podem estimular a produção de compostos específicos, ajustando o arsenal da planta para as condições de luz daquele ambiente. Sabe, é como um exército em tempos difíceis. As plantas que estão sob estresse muitas vezes aumentam a produção de defesas.
A falta de nutrientes, por exemplo, pode ser um sinal fortíssimo para a planta investir mais em guerra química do que em crescimento. A relação é bem complexa, como essa tabela mostra. Em plantas de tabaco, a falta de cálcio aumenta um composto chamado escopolina, mas, ao mesmo tempo, diminui o ácido clorogênico. Já a falta de nitrogênio tende a aumentar os dois. A planta está o tempo todo reequilibrando seu orçamento de defesa, com base nos recursos que ela tem. E além dos nutrientes, vários outros fatores de estresse funcionam como um chamado às armas. O estresse hídrico, a seca, mudanças de temperatura e até a idade da planta podem dar o gatilho para um aumento na produção de aleloquímicos. É uma resposta de adaptação para sobreviver em condições mais complicadas. Ok, isso tudo é fascinante. Mas, e na prática? Para que serve saber disso? Bom, entender essa guerra secreta abre umas portas incríveis, principalmente para a agricultura. O ponto de partida é entender que essa capacidade alelopática é genética. É como se alguns soldados já nascessem mais fortes. Algumas variedades de plantas são, por natureza, guerreiras químicas muito mais eficientes que outras. E a pesquisa já mostrou isso na prática. Cientistas analisaram centenas de tipos de pepino e descobriram que alguns eram muito, mas muito bons em combater ervas daninhas com química. O mesmo vale para a aveia. Certas variedades inibem o crescimento de plantas invasoras, outras não. A chave para isso está toda no código genético. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem poderosa. Se for possível entender e usar esses mecanismos, será que um dia a gente consegue criar culturas que se defendem sozinhas das ervas daninhas, diminuindo a nossa dependência de herbicidas sintéticos? A resposta para isso pode estar escondida na guerra química mais antiga do planeta,